Muito bem, falando da lição número 11, a parte de terça-feira, falando de Sião como a cidade para todos. Sião, como os salmistas declararam, significa a cidade de Deus. A cidade onde Deus se manifestava. E por isso que o nome Sião frequentemente aparece na literatura poética e bíblica do Antigo Testamento, como sendo assim uma forma de comparação com algo bom, como se fosse um quartel-general de Deus. Nesses casos, a palavra Sião estende o seu significado como o sentido de ser o local onde Deus se manifesta e espalha o seu amor para toda a humanidade. O significado simbólico de Sião aparece inclusive no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, tido como o autor do livro dos Hebreus, ele em Hebreus 12, verso 22 e 23, falando dos peregrinos, dos redimidos, ele usa a seguinte expressão, ele chega a dizer o seguinte: porque por causa de Jesus, o mediador da nova aliança, os que peregrinaram nessa terra têm chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então o apóstolo Paulo menciona que todos aqueles que viveram no passado com um olhar numa pátria celestial estavam olhando para Sião, a Jerusalém celestial. Pergunta número 5. Por que Sião ela é tido como uma cidade querida de todos? Qual é a expressão que os salmistas utilizam? Salmo 87, verso 1 e 2, o salmista escreveu o seguinte: o seu fundamento de Sião está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Então Sião se tornou um lugar da manifestação divina. Então, para a pergunta, por que Sião se tornou uma cidade tão querida de Deus e de todos? Resposta: por ser uma cidade escolhida e amada por Deus. E porque o templo de adoração estava lá, estabelecido ali. Por isso as pessoas tinham em Sião uma referência do lugar onde Deus estava e se manifestava. O salmista celebra a cidade de Sião como sendo a base divina, onde Deus operava, onde Deus se manifestava, onde Deus mostrava o seu amor pelas pessoas. Inclusive, Sião chegou a substituir outros lugares de adoração, Betel e Siló, por exemplo. Quando Abraão ele peregrinou, ele erigiu um altar em Betel e disse: essa é a casa de Deus. Foi ali que o Jacó também disse: aqui é a casa de Deus, e erigiu ali um altar. Naquele local onde ele fez da pedra um travesseiro e viu a escada onde os anjos subiam e desciam. Foi em Betel. Ali ele se lembrou, ali ele fez um pacto com Deus: se o Senhor me abençoar, eu vou e quero voltar, eu de tudo darei o dízimo ao Senhor. E ali ele erigiu também um altar, onde Abraão já havia feito. Ali era o lugar de adoração. Todo mundo ia a Betel, por causa de Abraão e por causa de Jacó. Depois, o lugar de adoração se tornou Siló. No tempo do sacerdote Eli e do profeta Samuel, diz que a adoração, o povo adorava em Siló. O santuário estava em Siló. Por isso, ficou registrado que Sião, mesmo hoje, ele se tornou o lugar de adoração espiritual. Como assim? É que nós visualizamos a Sião espiritual, celestial, a Nova Jerusalém, a cidade onde os salvos habitarão, e diz o texto bíblico que o Senhor Deus estará com os habitantes de Sião, da Nova Jerusalém, e os habitantes não vão precisar de luz, porque Deus é a luz dessa cidade e da nova terra. Ellen White, inclusive, escreveu o seguinte: fé é o que nós precisamos, é o que vós precisais. Não deixes vacilar a fé de forma alguma. Combatei o bom combate da fé e tomai posse da vida eterna que Deus vos oferece. Ponde a vossa mão na mão de Cristo. Há dificuldades a serem vencidas, mas anjos magníficos em poder cooperarão com o povo de Deus para que ele se torne vitorioso. Olhai a Sião, forçai vossos passos para a cidade da solenidade, uma coroa gloriosa e vestes tecidas no tear do céu aguardam o vencedor. Até Ellen White, ela sugeriu que nós devemos colocar nossa mão na mão de Cristo e manter o olhar na Sião celestial. E se passarmos por lutas, anjos poderosos nos ajudarão para que sejamos vitoriosos. Pergunta de número 6. Que palavras bonitas o salmista usa para falar da cidade de Sião? Salmo 87, verso 3 a 7, diz assim: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus.
Farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem. Eis que da Filistia, os de Tiro e os da Etiópia vão dizer, este homem nasceu ali. E de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Deus dará testemunho de que esse homem é nobre porque nasceu em Sião. Assim, os cantores, como os tocadores de instrumentos, estarão todos com as suas fontes em ti. Ou seja, tocarão para erigir a Deus um monumento de louvor através de Sião. Então, para a pergunta, que palavras bonitas o salmista usou para se referir a Sião? Resposta, o salmista enalteceu a cidade como o berço espiritual das nações. E por isso, quem nasceu em Sião foi abençoado por Deus e teve origem nobre. São sempre, assim, Sião será sempre considerado como a cidade gloriosa. A cidade que sempre atraiu a atenção de todas as nações. Uma cidade que enobrece as pessoas. Mas as nações que estão em volta não se tornam inferiores, porque Deus estendeu a salvação de Sião para todas as nações em redor. Por isso que Sião é considerada uma cidade santa, uma pátria espiritual dos outros povos também. O Salmo 87 mostra a salvação tanto de judeus como de gentios por meio de Cristo. E Sião é representação do reino de Deus da Nova Jerusalém. Que coisa interessante. Sião, estabelecido como o centro da adoração, porque Deus se manifestava no templo, também é o centro da expansão evangelística, onde todos os povos são, assim, abrangidos com o amor de Deus e com a salvação que vem em Cristo Jesus. E isso menciona Sião hoje como sendo a Nova Jerusalém, onde todos os salvos estarão congregados, judeus e gentios, todos os que aceitaram Jesus, estarão congregados sob o mar de vidro para louvar o Senhor e viver para sempre na Sião celestial. Depois que o exército do sul ele perdeu uma batalha na Guerra Civil dos Estados Unidos, o general Lee, que era o mais famoso general, escreveu para um amigo as seguintes palavras: às vezes nós temos que esperar algumas derrotas, servem para que nós possamos assim aprender a prudência e a sabedoria, e que isso vai requerer de nós maiores energia e um novo foco para que possamos evitar desastres piores. Perder uma batalha não é o fim. Você aprende com essa derrota e você se reagimenta, você vai pegar um novo ânimo, você vai se estabelecer outra vez com novas prioridades, com novo foco para evitar desastres piores. Isso é verdade com respeito a um exército. E que dizer da vida espiritual? A tristeza, as perdas de entes queridos e as doenças vão nos afastar de Deus e do nosso foco para a Sião celestial? De forma alguma. A resposta é não. Pelo contrário, firmaremos nossa fé em Deus, para que nós possamos estar dentro daquela expressão do salmista que escreveu no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecerão para sempre. Deus abençoe. Que haja uma bênção em cada coração. Amém.